Vocês já perderam uma amizade silenciosamente, sem briga? Eu já. Foi mais ou menos assim. Havia um grupo de 3 pessoas. Eu também participei de outros grupos com elas, mas eu vou focar nesse grupo de 3 pessoas, que era um grupo mais íntimo. Mas eu tive um desentendimento com uma dessas pessoas e a amizade acabou. Então as coisas ficaram complicadas com a terceira pessoa a ponto da gente acabar se afastando. Porque eu sentia a necessidade de desabafar e ela obviamente não se sentia bem com o meu desabafo, porque continuava amiga da pessoa com quem eu briguei e simplesmente ela não se sentia bem. Eu tentava desabafar, ela não respondia. Ela no máximo curtia o comentário. Quando eu saí do grupo, porque eu acabei saindo já que eu não me sentia bem no grupo. Isso ficou ainda mais complicado, porque, além de tudo, ainda não havia a linguagem compartilhada, os assuntos do grupo para a gente falar. Eu me sentia proibida de falar sobre o meu desentendimento com a minha ex-amiga, que deixava ela desconfortável. E eu não queria mais saber do grupo, ela não demonstrava interesse pelas coisas novas que a gente estava fazendo. E isso acabou levando ao fim da amizade sem briga. A gente simplesmente parou de se falar aos poucos porque não tinha mais condições. E para lidar com isso, eu fiz o que eu normalmente faço. Escrevi um poema, que eu vou ler aqui para vocês. Vapor. Tudo era ótimo enquanto eu estava lá, e ali era meu lugar. Teorizávamos sobre tudo, o espaço, as alianças, até que um dia tudo mudou. As paredes se fecharam sobre mim, mas continuaram iguais para você. Eu me sentia sufocada lá, não conseguia respirar. Você queria restaurar. Eu não podia mais. As paredes se fecharam para mim. Começaram a me esmagar. O teto tocou minha cabeça e eu não podia mais ficar. Então me despedi, e entre nós não havia mais o espaço compartilhado. Sobre o antigo espaço, eu não quero mais saber. Sobre minha vida nova, você não está interessada. E a água da nossa amizade mudou de estado. Não houve explosão, não houve tsunami. A água apenas evaporou e o vapor levou a amizade. Esse poema diz tudo o que aconteceu. Tudo era ótimo enquanto eu estava no grupo e todo mundo se dava bem, mas obviamente tudo mudou quando eu perdi uma amizade no grupo e eu não podia mais desabafar, porque os meus desabafos seriam sobre a perda dessa amizade, o que deixaria as outras pessoas em uma situação muito delicada. Eu até tentei no começo e eu percebi que toda vez que eu falava sobre isso, a conversa com a minha outra amiga não fluía, ela dava uma curtida e não falava nada. Eu comecei a me sentir tão mal nos grupos e eu acabei saindo dos grupos, que levou a ter menos ainda assunto com a única amiga que havia me restado dos antigos grupos. Simplesmente porque não havia mais o que conversar. E quando eu tentava falar sobre a minha vida nova, a minha vida fora do grupo, ela não demonstrava muito interesse. Ela também parou de falar sobre a vida dela, então simplesmente não havia mais onde se sustentar. E restaurar a minha relação com o grupo não dava mais. Eu simplesmente não conseguia, porque eu comecei a me sentir mal só de ouvir falar do grupo, devido a muitas outras coisas que aconteceram além da perda de uma amizade. Foram coisas que foram se acumulando. E a perda dessa amizade foi apenas a última peça do efeito dominó que me levou a sair de todos os grupos que eu participava. Com isso, a amizade não conseguiu se sustentar e foi o fim. Ficar no grupo eu sentia exatamente como se as paredes estivessem me esmagando. Então, foi a única saída para mim, sair do grupo. E isso me custou o afastamento da minha amiga. E eu aceitei pagar esse preço. E
eu acho que é ainda mais difícil quando a amizade termina sem briga. Bom, então gostaria de saber o que vocês acham, se vocês acham realmente mais difícil quando uma amizade termina sem briga. Coloca aí nos comentários. E se gostou do vídeo, curta e considere se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.